estamos aqui juntos mais uma vez para discutirmos, para falarmos sobre o conteúdo do PET 7. É a nossa segunda aula agora desse ciclo 7. E aí, para quem não me conhece, eu sou Magno Andrade, sou professor de língua portuguesa e já que nós estamos na nossa segunda aula do ciclo 7, eu quero relembrar com vocês aquilo que nós vimos na primeira aula do ciclo 7, tá? Bom, nós vimos na nossa primeira aula sobre o conto fantástico. O que é o conto fantástico, vocês se lembram? São aqueles contos, aqueles textos que têm a estrutura de narrativa, portanto, devem ter presentes ali dentro do texto os 5 elementos da narrativa: personagem, enredo, narrador, tempo e espaço, e que eles têm o objetivo de contar algo. Porém, quando a gente fala de conto fantástico, ele não vai contar qualquer coisa. Ele vai contar justamente uma história que normalmente não é longa, é uma história mais curta, mas que tem um viés de suspense, de terror, tá? Então, ele se assemelha aos filmes de terror, aos filmes de suspense que a gente assiste aí na nossa vida, tá? Neste dia aqui, desta aula do conto fantástico, eu trouxe para vocês o resumo de um conto do Carlos Drummond de Andrade, que se chama Flor, Telefone, Moça. Eu acho que vocês se lembram, hein? Mas para quem não lembra ou não assistiu, eu vou fazer um breve resumo sobre este conto novamente, tá bom? O conto é de uma menina que morava em um bairro, e no bairro dela, ali bem próximo à casa dela, havia um cemitério. Diferente das meninas, das pessoas jovens ali, da idade dessa menina, que gostavam de ir para shopping, gostavam de passear em praças, essa menina gostava de passear no cemitério. Vê se ela não é doida. E aí, em um belo dia que ela estava caminhando, passeando entre os túmulos do cemitério, ela viu uma flor. Uma flor que chamou a atenção dela. E aí, ela chegou perto deste túmulo, onde a flor estava em cima, arrancou essa flor, cheirou, continuou andando e depois jogou essa flor fora e aí foi embora para casa. E aí em casa ela estava fazendo as suas obrigações quando o telefone tocou. E aí ao tocar o telefone ela atendeu e aí uma voz, que a gente não sabe se é uma voz masculina ou se é uma voz feminina, a gente só sabe que é uma voz. A voz falou que queria a flor de volta. E aí ela, claro, ela achou que era uma brincadeira, um trote, e aí desligou o telefone. Porém, ao passar de vários dias, ela sempre recebia a mesma ligação dessa voz que implorava pela flor. Porque a flor era a única coisa que aquela voz que já havia morrido tinha, enquanto que a menina tinha aí toda a vida pela frente. Essa menina, então, junto com a família, começa uma busca para poder identificar quem era que fazia a ligação, mas não consegue descobrir. A mãe da menina também, com o objetivo de cessar aquela ligação, que já estava incomodando muito, ela manda entregar um tanto de flores no cemitério, mas mesmo assim a voz continua ligando. Porque a voz não queria outra flor, ela queria aquela flor. Até que em um dia acontece algo que eu não vou contar, não vou dar esse spoiler para você, para atiçar sua curiosidade, você ir lá na internet, procurar o conto Flor, Telefone, Moça, do Carlos Drummond de Andrade, e aí fazer essa leitura e descobrir o que acontece no final dessa história. Tranquilo? Então vamos lá. Bom, já relembramos bem sobre a nossa última aula. Agora, eu quero trazer para você um novo conteúdo, um conteúdo interessantíssimo, que a gente vai tratar aqui nesta aula, que também está presente neste conto Flor, Telefone, Moça. Por isso que eu relembrei toda a estrutura dele com vocês. Vamos lá, então.
nós vamos falar hoje sobre a metalinguística. Professor, o que é isso? Uma palavra grande desse jeito, a gente nunca vai saber o que é isso. Vai sim, vai saber o que é agora, porque eu tenho certeza que com a explicação você vai entender muito bem do que a gente está falando, tá bom? Bom, vamos lá. A metalinguística é a linguagem que descreve a própria linguagem. Olha só que interessante essa definição. Metalinguística é a linguagem que descreve a própria linguagem. Bom, nós aqui agora estamos usando uma linguagem. A gente pode falar que estamos usando uma linguagem, né, padrão, devido ao fato de eu aqui no lugar de professor utilizar uma variedade mais próxima da padrão para poder conversar com você, aluno. Nós podemos também dizer que a linguagem que nós estamos utilizando é por meio de uma tela, né? Seja a tela de um computador, seja a tela do celular, seja a tela da televisão. Então, tudo isso a gente pode chamar de linguagens, de estruturas da linguagem que nós estamos utilizando. Quando eu falo, então, que a metalinguística é a linguagem que descreve a própria linguagem, eu estou dizendo o fato, né, a ação de que quando a linguagem vai falar, vai contar algo sobre aquela própria linguagem que está sendo usada. Professor, eu não entendi nada até agora. Vamos aos exemplos? Imagina que você está assistindo um filme, o filme é uma linguagem. E este filme, ele ensina, ele conta como produzir um filme. Já viu isso? Um filme que vai ensinar a produzir um filme? Isso é metalinguística. Por quê? A linguagem filme fala da própria linguagem que é o filme. É a mesma coisa, por exemplo, de um livro que ensina as pessoas a escrever um livro. O livro é uma linguagem que vai descrever a própria linguagem, que é o próprio livro. Isso em meio à literatura, isso em meio aos textos, né, do gênero literário, em meio às artes, vai ser feito de diversas formas. Diversas são as possibilidades da metalinguagem. Uma delas, que é muito interessante, é essa que nós estamos usando aqui agora. Eu estou utilizando a língua portuguesa para explicar, para ensinar a própria língua portuguesa. As aulas de português, então, sempre são aulas metalinguísticas, porque eu utilizo desta linguagem para descrever a própria linguagem. Tranquilo, gente? Olha só. Vamos ver, se você não entendeu, se está igual a Nazaré aqui, vamos ver como que a gente pode entender melhor com uma imagem sobre a metalinguística. Olha só este quadrinho aí. Que foi? E aí o rapaz responde: não sei se olho para você ou para o balão. Professor, você está ficando doido? O que é que tem de metalinguístico aí? Olha só, vamos juntos fazer uma análise desta tirinha aqui, deste quadrinho que nós estamos fazendo a leitura. Primeira coisa que a gente precisa de identificar. Esse quadrinho aqui, ele é uma linguagem, não é? Ele é uma linguagem. Por quê? Ele vai refletir, vai apresentar, vai transmitir uma comunicação, vai transmitir uma mensagem. Então, o quadrinho como um todo, ele é uma linguagem. Normalmente, os quadrinhos, eles vão trazer uma história. E aí, dentro dessa história, pode acontecer milhares de coisas, não é? Porém, neste quadrinho específico, o rapaz, ele vira para a moça e fala: não sei se eu olho para você ou se eu olho para o balão. Pensa aqui comigo, o balãozinho dos quadrinhos é algo que aparece para os personagens?
Não. Porque o balão faz parte da composição gráfica deste quadrinho, e aí é algo que é para o leitor. Porque são os balões que vão indicar as falas e os pensamentos dos próprios personagens. Porém, neste quadrinho em específico, a linguagem quadrinho, ela entra para dentro do próprio quadrinho, ela entra para dentro da própria história. Portanto, este quadrinho passa a ser metalinguístico, porque é algo que fazia parte somente da composição gráfica deste quadrinho, passa a ser parte da própria história. Assim, dessa forma, nós achamos neste quadrinho a presença da metalinguística. Tranquilo? Vamos continuar. Eu trouxe para vocês aqui um outro trecho do conto Flor, Telefone, Moça, do Carlos Drummond de Andrade. Vamos lá. Não, não é o conto. Sou apenas um sujeito que escuta algumas vezes, que outras não escuta, e vai passando. Naquele dia, escutei. Certamente porque era a amiga quem falava, e é doce ouvir os amigos, ainda quando não falem, porque amigo tem o dom de se fazer compreender até sem sinais, até sem olhos. Falava-se de cemitérios, de telefones, não me lembro. De qualquer modo, a amiga, bom, agora que me recordo que a conversa era sobre flores. Ficou subitamente grave. Sua voz murchou um pouquinho. Sei de um caso de flor que é tão triste. E sorrindo. Mas você não vai acreditar, juro. Quem sabe? Tudo depende da pessoa que conta, como do jeito de contar. Há dias em que não depende nem disso. Estamos possuídos de universal credulidade. E daí, argumento máximo. A amiga asseverou que a história era verdadeira. Gente, como eu disse então, esse aqui é o início do conto Flor, Telefone, Moça, do Carlos Drummond de Andrade. Este conto que eu falei com vocês agora no início da aula. Por que, professor, tem a presença da metalinguística neste conto do Carlos Drummond? Olha só como que ele começa o conto. Não, não é um conto. Olha que interessante, então. Nós estamos lendo um conto. O gênero textual é, de fato, um conto, mas o próprio autor inicia a sua escrita dizendo que não é um conto. Só aqui a gente já consegue ver claramente a presença da metalinguística. Porque dentro da linguagem conto, nós temos a presença da própria linguagem, que é um conto. Ou seja, o autor fala ali do processo de escrita. O autor conta para os seus leitores que aquilo que eles estão lendo não é um conto. Tem uma série muito interessante na Netflix que chama Desventuras em Série. E essa série, ela também tem uma estrutura bem metalinguística, porque todo início de episódio, o autor da série, ele ganha vida como se fosse um personagem, e aí é legal porque ele vira no início e fala, olha, não assiste esse episódio. Você vai perder seu tempo, é um episódio triste, então não assiste essa história não, vai fazer uma outra coisa. Olha que legal então. E aí, isso faz com que a nossa curiosidade atize e a gente assista de fato, porque a gente pensa, por que a pessoa que escreveu o conto está falando que não é para ler? Essa também é uma estrutura metalinguística. Tudo bem? Porque o autor,
ele acaba virando um personagem da história. Aquilo que era para ser externo, que era para ser só a forma de comunicar, acaba tornando-se parte da história. É isso que acontece neste conto aqui. Aquilo que era para ser só o meio, qual que é o meio? O meio aqui é a estrutura do gênero conto, tá? Era para ser, então, só algo superficial, ou seja, ou melhor dizendo, algo externo à história. Mas aquilo que era para ser só externo à história passa a fazer parte da história no momento em que o autor fala que não é um conto. E aí ele continua, olha, sou apenas um sujeito que escuta algumas vezes, que outras não escuta e vai passando. Por que ele fala isso? Porque quando a gente vai ler todo o conto, a gente percebe que é o Carlos Drummond que escreve, mas ele escreve como se fosse uma amiga dele contando para ele. Olha só que movimento interessante que o Carlos Drummond faz nessa história. Ele escreve tudo, porém, ele faz com que o leitor entenda que a história está sendo contada pela amiga dele. Tanto faz isso que tem um trecho que a amiga chama ele pelo nome, ela fala, Carlos, e aí ela continua contando para ele. Muito interessante, vamos continuar para a gente analisar. Naquele dia escutei, certamente porque era a amiga quem falava, e é doce ouvir os amigos, ainda quando não falem, porque amigo tem o dom de se fazer compreender até sem sinais, até sem olhos. Falava-se de cemitérios, de telefones? Não me lembro. De qualquer modo, a amiga, bom, agora me recordo, que a conversa era sobre flores. Olha só que legal, então. Ele constrói esse trecho aqui como se ele estivesse contando a história contada para outra pessoa. Entendeu? É como se alguém te contou uma história e aí você está indo contar essa história para uma outra pessoa. É assim que ele estrutura. E aí ele conversa com a pessoa com quem ele está falando. Ela falava de cemitérios? Não, nem me lembro. Ah, não, lembrei. A história tinha alguma coisa a ver com flores. E qual que é o título? Justamente, Flor, Cemitério, Moça. Desculpa, Flor, Telefone, Moça. Tranquilo? Vamos então para outra lâmina. Olha, sei de um caso de flor que é tão triste. Isso aqui já é a fala da amiga do Carlos. Olha só, já é ela que fala aqui, olha, ela que conta a história. Ela diz, sei de um caso de flor que é tão triste. E aí ela continua, mas você não vai acreditar, juro. Ele constrói então toda a estrutura da história baseado em um diálogo informal que ele estava tendo com uma amiga. E aí no fim ele diz, quem sabe? Tudo depende da pessoa que conta, como do jeito de contar. Há dias em que não depende nem disso. Estamos possuídos de universal credulidade. E daí, argumento máximo. A amiga asseverou que a história era verdadeira. Então, olha só. O Carlos Drummond, ele constrói a ideia de que ele quer falar com você, leitor, que aquela história é verdadeira. Mas ele joga isso para a voz da amiga dele, olha. A amiga asseverou que a história era verdadeira, ou seja, a amiga afirmou que, de fato, aquela história era verdadeira. Veja, então, como que ele traz, olha, toda a estrutura, a ideia do que é um conto, da característica de um conto, para dentro do próprio conto que ele está escrevendo. Galera, eu espero que vocês procurem. Olha, depois, se você tiver como aí, ó, tira uma foto aqui da referência, tá? Chega a sua câmera, olha, a tela tá grande aí. Vem aqui, tira a foto e procura este conto para que você leia depois, que eu tenho certeza que você vai gostar dessa história, tá bom? Bom, a gente tem aqui então uma atividade sobre a metalinguística que eu vou deixar para que você possa ver, possa analisar e responder posteriormente, tá?
Temos a alternativa A, B, alternativa C, D, E, e eu já te digo que a resposta é a alternativa A, mas procure depois saber o porquê que é a alternativa A, tá bom? Gente, essas então foram as referências que eu utilizei. Muito obrigado pela presença de vocês nesta aula e eu espero que a gente se encontre em outras oportunidades aí. Um abraço e até mais.